Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui falando de um quarto de hotel em São Paulo para trazer as últimas boas novas sobre os primeiros nomes que estão aí no mercado causando um burburinho, né? Temos aí essa off-season sendo considerada pelo Shams Charania, que é o principal insider da NBA hoje em dia, né? Após a saída do Adrian Wojnarowski, e ele falou que essa vai ser a off-season mais doida de todos os últimos anos. Não sei como isso é possível, já tivemos coisas bem malucas aí, tipo KD indo para um lado, Kyrie Irving indo para o outro, mas real, eu acho que ele tem razão nessa, porque se a gente olhar o panorama de várias equipes como o New York Knicks, que já começou dando pontapé inicial, demitindo o técnico, temos ali Zion Williamson também já começando a se engraçar para um lado e para o outro, o Pelicano já vendo o valor de mercado dele. Temos, cara, o Houston Rockets procurando uma nova estrela para poder fornecer mais pontuação ao lado do Alperen Sengun para eles chegarem até uma final de conferência, quem sabe, uma final de NBA. Temos o Phoenix Suns, que vai precisar desfazer desse elenco porque não deu certo, não vai dar certo. Devin Booker provavelmente pode parar em outro time. O Kevin Durant, inclusive, é o principal nome, é o cara que já começou a ser citado porque ele é o principal, acho que jogador a mudar de time de forma mais prematura nessa off-season. Temos rumores de Giannis Antetokounmpo, temos, cara, muita coisa acontecendo, jogadores que precisam renovar, Minnesota Timberwolves vai precisar de mudança, Boston Celtics depois da lesão do Tatum pode ser que mude o elenco, o Philadelphia 76ers pode tentar alguma coisa caso o nosso mano Joel Embiid fique saudável, mas só que eles podem também buscar algum tipo de troca pelo Paul George, que o contrato dele é horrível e o cara não consegue ficar saudável, então tem muitos cenários, muitos, tipo assim, infinitos quase, do que pode acontecer nessa off-season. E eu quero trazer já o mais meio que lógico deles, que é a saída do Kevin Durant do Phoenix Suns, e é o que mais está tendo de notícias aí nesses últimos dias. E a gente precisa conversar sobre isso, fechou? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, está chegando aqui pela primeira vez, você pode se inscrever no canal ou deixar para fazer isso mais para o final do vídeo. Caso esse conteúdo te agrade, né? Se você for um Trash Talker Raiz, vai deixar o like e se inscrever. Você já está inscrito, né, mané? Você vai deixar o like porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você, né? Não, Marquinho? Fala tu. É isso. E a gente já está se preparando para ir para a NBA House, minha família. Então agora, sem mais enrolação, bora começar. Por que é complicada a situação do KD? Porque ele tem 37 anos, só tem um ano de contrato e tem um salário de 54 milhões de dólares. Esses três fatores aqui, cara, já deixa ele numa berlinda, porque a maioria dos times vai estar fugindo de contratos como esse, vai estar fugindo do risco de abrir mão de muita coisa para poder pegar um cara que pode ir embora a troco de nada na temporada que vem. A gente viu que isso é muito possível, porque há pouco tempo atrás tivemos o Paul George indo embora do Clippers, o time que abriu mão do futuro inteiro pelo cara, pra tentar fazer uma dupla com o Kawhi Leonard e os caras não ficam saudáveis, tá ligado? Então não tem mais essa de, o KD ele é 15 vezes All-Star. O KD entregou 26,6 pontos por partida, 6 rebotes e 4 assistências, arremessando 52% de quadra e 47 para 3. Ele é um baita nome para colocar ao lado de muita gente. Mas quem que vai abrir mão, sabe, de um futuro, de escolhas, de muitos jogadores role players bons, para trazer um cara que é totalmente incerto, que vai complicar a folha salarial, que vai dar um monte de problema. E aí, segundo o Bleacher Report, que é um queridinho aqui do nosso canal, eles falaram que tem 6 times seriamente interessados nos serviços de Kevin Durant. E eu listei aqui os 4 mais prováveis, sabendo que 2 deles é quase impossível de acontecer, um dele é baixa probabilidade e o outro, pra mim, é quase que o certo. Na verdade, eu listei 5, listei 5, onde 2 são mais prováveis, um mais do que o outro, e aí vem os outros 3 na ordem decrescente de não vai acontecer, tá ligado? Primeiro, o que eu gostaria de falar é sobre o Minnesota Timberwolves. Por que o Minnesota é um destino bom? Teve toda aquela relação parecendo o irmão mais velho e o irmão mais novo dele com o Anthony Edwards. Anthony Edwards se inspira muito nele. Seria, assim, aquela história bacana de um time que faria uma corrida ao título, assim, aproveitar os últimos anos do KD com a nova geração, juntando a antiga geração, um time que tem uma profundidade boa, tem uma boa defesa, vai precisar de um pontuador, faltou bastante arremesso para 3, eles tijolaram bastante nessa série que eles foram eliminados, então tem muita coisa envolvida que o Wolves seria legal. Só que teria que envolver o Julius Randle, teria que estender, fazer um sign and trade com o Naz Reid. Isso aí complicaria a parte do garrafão, já que o espaçamento da quadra ia ficar ainda mais complicado, colocando o Jaden McDaniels, que ia ter que se esforçar mais na defesa e jogar na 4 para poder colocar o Kevin Durant na 3, por exemplo. Ainda ia lidar com o Rudy Gobert, que não espaça a quadra de forma alguma. Então tem alguns pontos a se observar que você vai perder 2 jogadores
que trazem um ataque um pouco mais versátil para essa equipe. Então por isso que eu coloquei o Wolves aqui como penúltimo destino mais provável. O último, com certeza, é o New York Knicks. Que os caras têm toda aquela lore que o New York Knicks é um destino que o KD gosta, né? A cidade de Nova York, ele já jogou no Brooklyn Nets, mas ele não voltaria para aquela equipe porque eles não têm nada, né? Tem peças para oferecer, tem pick de draft, tem muita coisa, mas só que ele não voltaria lá para ficar sozinho. Então o New York Knicks, que foi um finalista de conferência agora, seria um destino ok. Só que não vai acontecer, porque por dois motivos. Primeiro, o Knicks fazendo a troca do KD teria que ser uma troca 1 por 1. Troca Karl Anthony Towns por Kevin Durant. Só que ia complicar ainda mais a questão de big men no New York Knicks, né, que já tá ruim, ia ficar pior. E trocando o Karl Anthony Towns pelo Kevin Durant, pra usar ele tipo na 3, com o OG Anunoby na 4, ia ter que envolver o Josh Hart, ia ter que envolver mais algumas peças assim pra usar de power forward. Teria que trocar o Mitchell Robinson porque ele não é um cara de confiança que você vai colocar, pô, o Mitchell Robinson vai jogar 70 partidas essa temporada. 25 minutos por noite vai estar saudável durante os playoffs. Não dá pra confiar. Então teria que fazer mais uma troca em busca de outro jogador grande, de confiança e talvez algum pra vir do banco de reservas. Então ia ter que, uma troca só, teria que desencadear 3 trocas pro New York Knicks. Por esse motivo que eu acho que não vai acontecer. Outro cenário que colocaram na mesa é colocar o meu mano Michael Bridges, mas só que Michael Bridges voltar pro Suns. Pô, eu não vejo isso acontecendo, sendo bem sincero. Tipo, o cara que foi trocado pra trazer o Kevin Durant, trocado de novo pelo Kevin Durant. Não vai acontecer. O cenário mais provável é que ele estenda com o New York Knicks. O New York só tem uma pique assim de valor mediano nesse curto prazo que é de 2026, depois disso só em 2031, porque nesse período de tempo são todas as picks do Brooklyn Nets. Então o New York Knicks pra mim é o menos provável de todos. A rapaziada tá querendo criar esse hype a troco de nada. Eu, se fosse o Knicks, por enquanto, me preocuparia em focar as forças apenas em trazer um técnico de qualidade. Inclusive eu vou trazer um vídeo em breve que o Knicks tá de olho em Jason Kidd, em tirar o Emil Doka lá do Houston Rockets. Tentou ali dar uma sondada no técnico de UConn, o Dan Harley, só que ele já negou tudo. Ele falou, cara, eu não quero outra off-season onde começam a envolver meu nome com polêmica, que eu não fui pro Lakers e eu não quero jogar praticamente ele falou, não quero ser técnico da NBA, beleza? E é isso. E aí, um pouco mais provável do que o Knicks, né, e menos do que a segunda opção seria o Atlanta Hawks, para ele jogar ao lado do Trae Young, só que eu também vejo isso muito pouco provável, por conta de que o Atlanta Hawks teria que envolver 2 nomes que eu não vejo saindo desse time no momento, que seria ou Jalen Johnson ou Zachary Sachet. Então, envolver o Jalen Johnson, cara, o segundo melhor jogador desse time atualmente, seria um tiro no pé. Exato, que fala que parece comigo, hein? Cara, você parece um pouco com o Sachet mesmo. A diferença é que ele tem um bigodinho assim, uma barbicha mais escura. Uhum, por isso que você joga aqui comigo e não lá na NBA, né, meu querido? Você já vai descer? Não, vou pegar a câmera. Ah, beleza, pode crer. Tem que gravar aquele take aqui. Aquele take aqui? Aí você vai gravar pra mim. Bravo, demorou. Aí, ó, ficou aqui uma parte do que vamos fazer daqui a pouco. Então, seria outra estrela para jogar ao lado do Trae Young e não manter o Jalen Johnson num certo desespero, assim, para tentar algum resultado imediato por um cara de 37 anos, 50 milhões de dólares, tudo que eu já falei, seria um tiro no pé do Atlanta Hawks. E envolver o Sachet também não faz muito sentido para mim, então eu também descartaria o Atlanta Hawks como o terceiro mais provável. E aí a gente ficou com o top 2, que pra mim, assim, o top 1 é o mais provável por peças, e o top 2 é o mais provável por mais vontade do KD. E vocês vão entender um pouco o porquê. Qual que seria o destino mais provável? Já vou começar com o top 1. Seria o Houston Rockets, que eu já trouxe num vídeo antigo a respeito de Kevin Durant. Por que o Houston Rockets? Eles têm 3 picks de draft do Phoenix Suns, incluindo a 10ª escolha desse ano, a de 2027, a de 2028. Ou é de 2028 ou 2026? Minha letra aqui tá um garrancho. Então eles têm 3 picks, praticamente o futuro aqui das próximas tancadas e saídas por play-in do playoffs aí que o Suns pode sofrer, como aconteceu nesse ano deles ficarem de fora. Quem tá no controle da situação é o Houston Rockets. Então, por conta disso, por conta do Jalen Green não ter sido um bom pontuador quando eles precisaram na hora H, por conta deles terem muitos jogadores jovens como Cam Whitmore, como Reed Shepard, como Jabari Smith, que está vindo do banco, vários jogadores sem espaço para poder performar o seu basquete ao máximo, né, se desenvolver ao máximo, parece o mais provável.
Só que por que eu acho que ele não vai? Eu colocaria assim na reta, Jalen Green, assim, se eu fosse fazer uma troca, tá? Vamos colocar o cenário mais provável, né? Que pode acontecer. Eu colocaria Jalen Green, Jabari Smith, a escolha de número 10 esse ano e a pick de 2027, só. E na verdade eu acho que já é muita coisa. E por que esse seria o cenário bom para o Suns? Porque eles conseguiriam trocar o Jabari Smith, que é um cara que seria o sonho do New York Knicks de colocar numa posição de power forward, né? Ele, mais de um bloco por partida, alto, defensor, conseguiria jogar com o Karl Anthony Towns na 5. Eles conseguiriam roubar aquela piquezinha de 2026 do Knicks também. Mais uns jogadores assim que tem um certo valor pelo Jabari Smith. Não seria muito, né? Seria ali, pô, um Pacome da Diet, né? Talvez um Mitchell Robinson em uma pick, mas conseguiria alguma coisa a mais na troca do Kevin Durant. Então já viraria um negócio mais estendido. Então esse seria o cenário ideal. Ou eles têm também a opção de colocar o Jalen Green junto com o Dillon Brooks, escolha de número 10 e pick de 2027. Aí bate perfeito. Tipo, salário, tudo, jogadores pra ficar na franquia. Um que joga de ala armador, outro que joga de small forward ali, mais defensor. Eles ainda poderiam ter a ideia de trocar o Bradley Beal de alguma forma, convencendo ele. Você dorme na sua casa, você deita a cabeça no travesseiro e imagina, cara, os dois únicos jogadores que não podem ser trocados se eles não quiserem é o Bradley Beal e o LeBron James. Você já parou pra pensar nisso? Fica aí essa reflexão que meu mano Gustavo levantou ontem durante o nosso encontro. E é isso, cara. Por isso que eu acho que o Suns vai acabar fazendo um negócio como esse. Inclusive já está falado de aberto que eles estão dispostos a baixar o valor, né? Desde que eles foram eliminados, já começou as conversas com o Houston Rockets e eles vêm baixando um pouquinho o valor para ver se entra num consenso meio que rápido, antes que os outros times comecem a fazer propostas por jogadores mais jovens, em situação financeira mais estável, e o Suns fica chupando o dedo com um cara que pode rescindir contrato na temporada que vem. Não rescindir não. Pode não estender o contrato na temporada que vem e ir embora a troco de nada. Então por isso que eu acho que vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que mais tarde pelos nomes também que vão estar disponíveis no mercado. Mano, a gente pode pensar aí numa troca Oi? Oh, foi mal. A gente pode pensar numa troca aí. Por que não? Do grego, tá ligado? Vários times indo atrás dele. Podemos pensar num Jaylen Brown do Celtics indo embora porque o Celtics vai ter problema salarial. Por esses motivos. E agora, do top 5 que eu tinha falado, pra mim, o top 2, que é o mais provável, por conta do Ime Udoka, que acho que não vai bater muito legal ali com as ideias do KD, eu acho que o KD vai acabar parando no San Antonio Spurs. Este é o meu veredito. E por quê? Tem um jogador bom pra você poder colocar nesse pacote, como o Devin Vassell e o nosso mano Keldon Johnson. Vai ter que juntar um pouco de contratos, vários contratos pequenos para poder juntar no pacote e bater esses 50 milhões do Kevin Durant. Vai ter que colocar o Malachi Branham, vai ter que colocar Blake Wesley, vai ter que colocar Harrison Barnes. E ainda 3 first pick que o San Antonio Spurs entrega sorrindo, porque eles são o segundo time com mais picks de toda a NBA. Atrás apenas, obviamente, de Oklahoma City Thunder. E é por isso que eu acho que o destino mais provável é o Spurs. O destino, por conta mais da vontade do Kevin Durant e também do fit assim, de coach, né, jogadores jovens, salário e tudo mais. O destino mais forte para ele, que tem maiores condições, e as picks do Suns, é o Houston Rockets, mas eu já não tô mais tão certo quanto eu estava da ida dele para lá. Né, pode dar muito conflito interno dentro do Rockets. A não ser que o Ime Udoka venha pro New York Knicks, aí eu ficaria muito feliz com essa troca. E de resto é isso. Jabari Smith talvez entre na roda, Jalen Green também, mais umas picks e tudo mais. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do vídeo de hoje? O que vocês acham sobre a saída do Kevin Durant e esse desespero do San Antonio Spurs? Não, esse desespero do Phoenix Suns em diminuir o valor, em dar um jeito de fazer a troca acontecer rápido, já antes de todos os times começarem as negociações, porque já tá tendo rumor para tudo quanto é lado, e vai ter mais vídeo de rumor, né, de troca, muito em breve. Acho que eu vou fazer um compiladão do que eu acho que cada time deveria fazer. Inclusive, eu só não vou falar hoje sobre a NBA Finals, porque eu tô indo lá assistir o primeiro jogo. Então, amanhã sai meu primeiro review aí dessas partidas das finais, fechou? Então, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se você quiser ajudar mais diretamente, pense em se tornar um membro, ou então deixar um valeu demais aqui, que quando eu puder editar o vídeo, eu vou fazer um compilado de todos os valeu demais que vocês estão mandando, que eu vi que tem alguns acumulados.
Fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E falou! Quer deixar um tchau aí também, Marquinhos? Alô.